Shalom, querido, shalom. Mais um dia da contagem do Homer, hoje 30º dia, né? Estamos aqui firme e forte no segundo dia dessa semana e agora esses próximos 6 dias nós vamos estar falando sobre artes. E talvez dentro desse desafio, né, dessas 7 semanas, esse seja a semana mais difícil de tratar, até mesmo porque as artes são algo muito discriminada, né, dentro do meio evangélico. E às vezes eu fico me perguntando por quê. Todos os lugares, queridos, que nos falta conhecimento serão lugares que a gente pode simplesmente pegar e entregar na mão das trevas. Isso aconteceu com a mídia, né, no passado. E hoje a gente está aqui guerreando, porque daí a mídia veio debaixo de tanta contaminação que uns simplesmente não querem mais entrar, não querem mais acessar esse meio. Outros usam para se perder e outros entram, mas entram debaixo de contaminação. É um território que realmente tem que ser tomado, né, para a propagação das verdades do reino de Deus. Que foi até o que a gente encerrou, né, falando sobre ter uma aliança com a verdade. E essa questão das artes, as pessoas olham muito para a questão arte e foca muito somente como um entretenimento, né? A grande maioria não vê isso como algo espiritual ou como algo necessário para a igreja nos dias de hoje. Primeiro, eu quero linkar essa ministração ao primeiro dia que a gente falou sobre a mídia, aonde eu falei sobre frequência. Por quê, queridos? A arte também pode ser usada através da mídia, mas a arte ela está ligada na dança, ela está ligada a teatro, fotografia, literatura, poesia, ela está ligada a esportes, a tudo aquilo que expressa manifestação física. E daí ela atua dentro da mídia também, ligada a filmes, a séries, né? E a tantas outras coisas aí, quadros, pinturas, um monte de coisa. Então a arte, ela usa o movimento, a frequência, ela também usa essa questão da frequência, da energia, mas ela está muito linkada a cores. E daí, queridos, uma coisa que a gente não se atenta é que Deus não criou nada morto. Tudo o que Deus criou tem vida. E toda vida representa ou libera algo diante do Senhor. E as cores, elas são frequência. Elas não são algo simplesmente abstrato, algo que não tem essência. Elas têm uma frequência. Se você pesquisar aí no Google, frequência das cores, você vai ver que ela tem uma frequência tanto de ondas como de... Deixa eu ver se eu encontro algo aqui para mim falar com mais clareza. Só um minutinho aí, queridos. Aqui, ó, por exemplo, o vermelho. O vermelho está numa frequência entre 480 e 405 terahertz. E ele tem o comprimento da onda. Então, essa frequência mais o comprimento da onda determina uma cor. E eu não quero entrar em questões polêmicas, não. Mas vocês já ouviram falar assim, essa pessoa parece que tem a cor tal? Não é que ela tem aquela cor. Eu não estou dizendo de tom de pele. Eu estou dizendo de mundo espiritual. Não é que isso é místico nem nada, querido. São liberações. E por serem frequência, a frequência tem som, tem comprimento, tem altura e tem cor. Então, pessoas que têm essa sensibilidade espiritual, ela pode captar isso, né? Uma cor que está ligada a uma determinada pessoa. Mas não é sobre cores que eu quero falar. Eu tô falando isso por quê? Porque, por exemplo, a dança. A dança, ela vai usar cores. E daí aqui, se você está assistindo e você é ligado ao Ministério de Dança, você precisa saber que, por exemplo, um culto, o culto da ceia, um exemplo, tá? Tem cores mais específicas para ser usada? Tem. O vermelho é uma dessas cores. O dourado é outra dessas cores, mas eu não vou entrar nisso. E assim por diante, né? Tem a forma de você descobrir profeticamente o que cada cor está ligada. Mas eu estou falando das artes. Então, a arte, queridos, é algo extremamente importante
dentro da igreja e também como atuação para buscar pessoas. Quer ver um exemplo? Quem aí é dos anos 80? Nos anos 80, início dos anos 90 ali, na verdade eu nem sei se foi 80 ou início dos 90, houve uma série de filmes que até hoje tem com a imagem horrível, né? Porque são filmes bem antigos, Deixados para Trás. Essa série de, eu acho que são 4, se eu não me engano, são 4 filmes, formou uma geração teologicamente. Quantas pessoas hoje aguardam a volta de Cristo daquela forma, daquela série? Um outro exemplo quantas pessoas se referem a Cristo baseado numa imagem de um Cristo que viu em um filme? Outro exemplo, quantas pessoas, agora eu me encaixo, eu fui uma dessas, que tinha a visão de um céu pacato, todo branco, sem graça. Queridos, quando eu me converti, eu pensava assim, eu não quero ir pro inferno. De jeito nenhum, mas ir pro céu deve ser sem graça, hein? Eu tô sendo sincera, eu pensava isso no início da minha conversão. Por quê? Porque a minha visão do céu estava totalmente relacionada àquilo que eu via em filmes romanos, né, acerca do céu. Os anjos brancos, cabelinho cacheado, aquele negócio chato, todo mundo cantando aleluia no mesmo tom. E, queridos, o céu não é assim quando você vai para a Bíblia, que você, nem vou falar céu, né, que você vê a eternidade, é algo totalmente ativo, né? É uma cidade, tem casas, tem rua, tem portões, é algo totalmente ativo, não tem nada a ver com aquela coisa pacata e sem graça, né? Então, essa questão das artes, elas têm uma potência de formar uma geração. Por quê, queridos? Eu devia ter olhado aqui o percentual, mas agora eu não vou lembrar. Mas existe um percentual do que você escuta, somente escuta, daquilo que você somente vê, daquilo que você vê e escuta, existe um percentual. Aquilo que você vê e escuta e te causa sensações, ele te marca de uma forma potencial muito maior do que aquilo que somente você ouve. E por isso, vamos lá, às vezes você ouve uma pregação e naquele momento a pregação é top, ela é transformadora, mas passa um tempo, você lembra somente de partículas daquela pregação e às vezes você até quer lembrar, mas você não consegue se atentar àquilo. Mas quando você vê um filme, um teatro, eu tô falando de coisas cristãs, tá? Quando você vê um filme, um teatro, aquilo te marca. Por exemplo, quem já ouviu falar da Casa do Julgamento? Nós tivemos aqui em Ariquemes uma única vez, eu tenho muita vontade de trazer novamente. A Casa do Julgamento é um teatro incrível, um teatro evangelístico que mobiliza várias igrejas e é um impacto na cidade, é algo muito tremendo. Queridos, eu fui na Casa do Julgamento uma única vez, eu acho que a Sara devia ter uns 4 anos, você lembra? Tá vendo? Ela nem lembra, e ela tem uma memória, queridos, incrível, mas eu acho que ela devia ter uns 3 ou 4 anos. 20 anos atrás, queridos, eu ainda lembro de muitos, mas muitos detalhes da Casa do Julgamento, muitos mesmo, do como foi impactante, de situações que aconteceram com pessoas que estavam na minha equipe, né, andando na Casa do Julgamento, pessoas que foram impactadas, pessoas que foram quebrantadas, pessoas que se converteram, cenas do teatro, e é interessante porque na época que teve, a igreja onde eu congregava não participou da execução da casa. E participou outros ministérios, né? E participou irmãos que eu não conhecia. E depois eu conheci e eu lembro deles nas cenas. Entende? Eu tô falando isso, queridos, para nós termos uma dimensão da importância que são as artes. Isso é bíblico. As artes são bíblicas, queridos. As artes são uma criatividade para fazer algo que está no mundo espiritual se tornar material. E isso aqui é legal, mas isso aqui também é uma preocupação. Por quê? Porque você precisa ter convicção de que você está recebendo aquilo de Deus.
entende? Lembra que eu falei com vocês da irmã que falou que havia recebido de Deus uma palavra que era para ela usar só branco na sexta-feira? E que as cores, o Senhor havia falado que as cores dele eram somente cores claras. Então, eu preciso estar respaldado na palavra para receber uma informação e saber que essa informação é do Senhor. E o que vai me garantir isso? O Senhor vai testificar através de pessoas, mas acima de tudo, o mais importante, o Senhor vai testificar através da palavra. O Senhor vai respaldar isso através da palavra. Então, as artes, queridos, elas têm um papel fundamental. Vamos lá. Deus fez tudo. Deus trouxe à existência tudo aquilo que existia no mundo espiritual por sua voz. Haja, 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 e tudo foi acontecendo. Deus fala para Moisés faça aqui na terra o tabernáculo conforme o modelo que você viu. Então, traga a existência. E daí nós oramos, eu quero ter a mente de Cristo. Queridos, a mente de Cristo é uma mente extremamente criativa e executiva. Cria e executa. E as artes têm este papel de mexer no mundo espiritual e trazer para a terra. Você consegue entender isso? Então, as artes têm um papel fundamental, queridos. Vou dar um exemplo. Semana passada, eu e minha filha saímos à noite, eu nem sei onde a gente foi. E tinha um pessoal de uma igreja. A gente estava indo no Shabat, né? No culto. A gente estava indo num culto no Shabat, numa igreja. A gente faz um Shabat uma vez por mês em unidade. E era na igreja de uns irmãos, a gente estava indo lá. E tinha uma igreja no semáforo, no centro da cidade, fazendo evangelismo criativo. Queridos, que top aquilo, sabe? Que top. E foi muito legal, porque daí eu estava vestida de crente naquele dia, brincadeira, queridos, mas eu estava de vestido e daí os irmãos já, paz, Senhor, irmã! Né? Muito legal, eu parei no semáforo e eles no semáforo fazendo as ensinações. E eu tive a oportunidade, naqueles segundinhos que eu estava ali parada, estar intercedendo por eles, né? E eu tenho certeza que causou impacto na vida de alguém. Então, as artes, ela tem um papel fundamental. Porém, se a nossa mente for bloqueada, queridos, vai ser um problema. Porque nós não vamos usufruir disso. Nós vamos permitir que o diabo use, e todas as vezes que Deus quiser usar algo a esse respeito para ministrar algo em nossas vidas, o nosso coração vai estar bloqueado. Quer ver uma coisa legal? Falando dentro da questão desenhos, né? Que hoje até existe muita coisa aí falando sobre desenhos proféticos. E que é legal, mas daí eu volto a dizer, tem que estar respaldado na palavra. Mas eu falo assim que muitas vezes comigo acontece isso. Às vezes eu vejo Deus me dando uma visão. O que eu falei da corrida aqui, lembra? Que eu ministrei sobre... O Senhor havia me dado uma visão da corrida com obstáculo. E eu falo, Deus, é o Senhor desenhando para eu entender o que o Senhor está falando. Então, às vezes, queridos, nós, em algumas situações, não precisamos que haja um desenho para a gente entender. Seja esse desenho feito através de uma arte profética, seja esse desenho feito através da dança, seja esse desenho feito através do teatro, seja esse desenho feito através de algum filme. Talvez nós não precisemos disso. Mas tem alguém que está com a mente tão bloqueada, tão cauterizada, com tanta cegueira, que ela precisa de um desenho para entender o que está acontecendo no mundo espiritual. E essa arte vem para trazer clareza acerca do que o Senhor está falando. E nós precisamos nos apropriar disso com sabedoria, com santidade, com seriedade, queridos. Trazendo isso novamente, não fazer por fazer, sabe? Volto à dança agora, que talvez hoje seja uma das áreas mais atuantes nas igrejas, né? A dança não pode dançar somente por dançar. Ela tem que ter um propósito. Ela tem que ter uma busca. E tudo vai se referir. Vou dar um exemplo bobo aqui, de coisas que eu já vi. Tá lá a adoração cantando um louvor acerca das águas do Senhor. Isso eu já vi. Águas que curam, águas que transformam, que lavam. E daí entra a dança com o fanvel de fogo.
Isso mostra uma dança totalmente desalinhada com o que está sendo liberado do altar. E pode parecer bobeira, mas isso traz confusão no ambiente espiritual. Porque está sendo liberado algo aqui e aqui está sendo liberado outra coisa. Então não estão fluindo na mesma direção. Daí a gente volta à corrida de obstáculo. Isso que está sendo liberado aqui está encontrando obstáculos para chegar lá. Então, precisa haver um alinhamento, um entendimento. O que o Senhor está falando? E daí, queridos, o Senhor vai estar bradando algo. E não cabe a mim muito modismo. O que cabe a mim é andar e liberar aquilo que o Senhor está bradando. Aquilo que o Senhor está liberando para aquele momento. E as artes precisam andar dentro disso. E é uma arma, uma ferramenta para ativar e marcar uma geração. E isso nós precisamos deixar muito guardado. Então, essa semana, né, hoje é o primeiro dia falando acerca das artes, a gente tem mais 5 dias, né, onde a gente vai estar falando acerca disso. É uma semana de um desafio muito grande falar de tudo isso, porque nós precisamos entender que o Senhor é um Deus criativo. E quando eu peço para ter a mente do Senhor, o Senhor vai liberar, entre tantas coisas, criatividade na minha mente. Para que coisas sejam executadas. E, queridos, volto a dizer, não é sobre nós, é sobre o Senhor. Se eu não estou sendo alcançado por aquilo, no mínimo o que eu tenho que fazer é, Senhor, quem o Senhor quer alcançar? E interceder por essa situação. Porque tudo se refere ao Senhor. E o Senhor pode mover toda uma situação para alcançar uma pessoa. Você quer ver uma arte que está sendo... Talvez seja uma das artes mais propagadas hoje e a gente não se atenta? Figurinhas de WhatsApp. E daí, queridos, é tanta polêmica por causa de figurinha. Mas deixa eu falar, eu e minha filha, a gente conversa, a gente monta um texto só por figurinha. Ela fala por figurinha, eu respondo por figurinha. Tem no meio disso tudo muito misticismo? Tem mensagem subliminar? Tem. O que a Bíblia diz acerca disso? Retém o que é bom. Não é para mim brigar com o irmão, a não ser que seja uma figurinha pornográfica, né, queridos? A não ser que seja algo muito escrachado. Mas eu preciso entender, dentro das artes, que nem todo mundo tem a minha maturidade, nem todo mundo tem o meu conhecimento, nem todo mundo tem o meu posicionamento, e eu preciso andar com você, ainda que você não tenha. Simples assim. Não é para mim ficar brigando em grupo, porque essa figurinha... E acontece, né, querido? Você tá em grupo aí, eu tenho certeza que nos grupos que você tá, acontece. Tenha paciência com os irmãos. Ame os irmãos. E até se divirta com os irmãos. Porque dentro dessa estrutura artes também está entretenimento. Queridos, e nós precisamos descansar a nossa mente, nós precisamos rir. A alegria é uma arma poderosa para a gente estar forte. Ela libera a alegria, ela libera a quantidade imensa de hormônios no nosso organismo. Agora, pegando a arte de novo, nós precisamos ter cuidado. Por quê? Porque tem um monte de pessoas dentro das artes, agora já saindo da figurinha, tá? Dentro das artes que estão escarnecendo da Bíblia, estão escarnecendo da igreja, estão escarnecendo dos ministros e muitas vezes nós estamos sentados ali rindo, achando aquilo muito engraçado. Então nós precisamos ter essa ponte de divisão. Vamos lá. Voltando à figurinha. A mensagem subliminar, nem todos têm entendimento do que está por trás daquilo. Às vezes ele viu a figurinha e ele só achou engraçado. É uma imagem, sei lá, um monstrinho. Ah, mas o monstrinho é demônio. Tá, queridos, mas nem todo mundo tem esse entendimento. Vamos relaxar um pouco. Ai, mas os demônios entram pelos olhos. Querida, a gente vê um monte de coisa todo dia. Vamos parar de hipocrisia? É impossível, queridos, a gente não vê coisas durante o dia. Você está lá assistindo um filme.
Eu gosto muito de assistir filmes baseados em fatos reais. Eu gosto muito de assistir seriado de serial killer. Olha eu relaxando, né? Eu gosto muito de assistir coisas de ação, muito mesmo. E hoje é difícil você assistir um filme, porque você tá assistindo um negócio de ação, aparece uma cena sexual. E daí eu vou fazer o quê? Eu pulo a cena sexual, queridos, e pronto, bola pra frente, eu abaixo o volume e vou pro celular. Quando passa a cena sexual, eu volto a assistir. Sabe? Para de drama. Porque tudo vai ter. Marcas tem, roupas tem, existem insinuações e tem mensagem subliminar que a gente não tem entendimento, a gente tá lá. Eu tenho que ter uma vida de santidade. Eu não posso fazer... O que vai ser pecado? Eu pegar aquilo propositalmente e me alimentar daquilo. Ah, mas a maldição, ela entra de uma forma inconsciente. Queridos, por isso que todos os dias eu oro, eu peço perdão, eu me santifico. Porque não tem como nós bloquearmos 100%. Não tem. A gente vai sair na rua, a gente vai ver casais do mesmo sexo andando, se pegando. A gente vai olhar para pessoas e vai ver coisas que a gente vai rir, vai achar engraçado. A gente vai ver questões de cunho. Você vai sair na rua, você vai ver uma macumba na encruzilhada. Queridos, você vai no cemitério, que é um portal de morte, e você vai ver de tudo ali. E você não vai deixar de ir no cemitério enterrar um ente querido, porque ali é um portal da morte. Entende? A gente tem que ter equilíbrio nas coisas. Tudo está no equilíbrio. E a gente precisa entender que aquilo que nos une precisa ser infinitamente maior do que aquilo que nos separa. E o que nos une? O sacrifício de Cristo na cruz. E esse amor de Cristo encobre uma multidão de pecados. Ok? Mas a gente também precisa tomar cuidado, daí eu volto a dizer do que eu estava falando sobre o escarnecimento. Porque o escarnecer da palavra não é mensagem subliminar. A mensagem subliminar eu posso ser enganado. O escarnecimento da palavra, não. Eu tô vendo que a pessoa está zombando da palavra. Eu tô vendo que a pessoa está zombando de pastores. Isso não pode fazer parte da minha vida. Eu tô vendo que a pessoa está zombando de princípios. Isso não pode fazer parte da minha vida. Então, e eu tô me focando somente na questão artes cristãs, mas nós precisamos entender que a gente precisa ter equilíbrio e santidade. Volto a dizer, aquilo que vem dos outros, a frequência que vem dos outros, carregado de uma energia liberada sobre mim, eu posso bloquear. A Bíblia ensina isso, retém o que é bom. Isso aqui é legal, isso aqui entra no meu coração, isso aqui não é, eu simplesmente não participo daquilo. Eu não tenho que brigar, eu não tenho que tirar satisfação, eu não tenho que chamar o irmão de frio, eu não tenho que brigar com o irmão e falar que ele é imaturo, que ele não vigia. A gente tem que parar de meninice, queridos. Porque o Senhor dá o que Ele quer para quem Ele quer. Se o irmão não tem aquele conhecimento ainda, pode ser que ele realmente não esteja vigiando, pode ser que ele não esteja buscando esse discernimento, mas eu quero te dizer, a igreja é problema do Senhor. O nosso papel como igreja é amar, ensinar, é cuidar, é curar, é liberar. Não é sermos ativistas cristãos. Não é sermos, como diz meu apóstolo, talibãs, né? Onde tem que ser do meu jeito, do meu entendimento, e todo mundo que não tem o mesmo nível de entendimento que eu, tá morrendo. Tá abaixo de mim. Às vezes, aquela pessoa que tá numa inocência acerca do subliminar, ela tem conhecimentos e liberação que eu não tenho e que eu preciso dela. Queridos, meus vizinhos de novo. Deixa eu falar baixo aqui. Eles não estão brigando, tá? É que eles falam alto. Eu e minha filha, a gente brinca muito, porque às vezes a gente tá lá no quarto, né? E a gente escuta essa conversação e a gente fala assim, meu Deus, será que é assim com a gente também, né? Será que eles ficam escutando e achando que a gente também tá brigando? Que a gente também fala alto. Então, assim, eu preciso entender, porque às vezes eu levanto muros para não receber do irmão, porque eu acho o irmão imaturo, infantil e que não vigia, e às vezes aquele irmão tem algo tão precioso para me entregar. Então, acerca disso, eu retenho o que é bom. Mas a minha vigilância maior não é aquilo que o irmão dá, é aquilo que eu dou. Então, eu tenho que cuidar com aquilo que eu dou. Eu tenho que cuidar com aquilo que eu libero. Eu tenho que cuidar com aquilo que eu recebo e que eu vou transmitir. Então, que fique aí essa balança, né? Nesse primeiro dia falando acerca das artes.
Eu creio que essa semana é uma semana de muito desafio, onde o Senhor vai ministrar muito no nosso coração, vai abrir muito o nosso entendimento. Eu confesso que, vou mostrar para vocês, nessa semana, vocês estão vendo que toda semana tem um cronograma, né? Essa semana não tem. Essa semana tá assim, Senhor, o que que o Senhor vai falar, né? Mas eu creio que o Senhor vai bradar e trazer coisas novas para nós, para que a gente possa andar e trazer à existência e usar isso como uma ferramenta, como uma arma poderosa, né? Para que pessoas sejam edificadas, para que pessoas sejam alcançadas, seja dentro do evangelismo ou dentro do ensino dentro da igreja, para que pessoas sejam alcançadas, liberadas, ativadas, marcadas pela presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você flua naquilo que o Senhor tem para você, com muita centralidade, com muito posicionamento, com muito equilíbrio, em nome de Jesus, com muita misericórdia, sem julgar os irmãos, mas sendo um canal de amor, de graça, de misericórdia, de ensino, de paciência, né? Que os frutos do Espírito sejam derramados no seu coração e atuem em você e através de você, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. A gente volta amanhã, tá? Para mais um dia da contagem do homem. Shalom, shalom, queridos.